Olá, meus caros, Momento da Pregação no Ar, aqui no canal que eu adoro é chamado Palavra e Oração e agora é Pessoal Pregador Bruno G. Vamos dando prosseguimento às mensagens do livro de São Marcos e nessa oportunidade nós vamos tratar da seguinte passagem, a cura do endemoniado de Cafarnaum. Está em São Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e gostaria de pedir muito que se inscreva, porque assim a gente pode voltar a ter lives, de acordo com a política do YouTube, só com 1000 inscritos que dá para fazer lives. Senão vai ter que ser tão somente por vídeos assim. Vamos lá. E diz então a palavra: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e saia dele. Então o espírito, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam ao ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos, e eles lhe obedecem? E logo ocorreu a sua fama por toda a província da Galileia. Faltou pegar o Galileia aqui. Então Jesus estava na cidade de Cafarnaum, que quer dizer cidade de Naum, possivelmente do profeta Naum. E essa cidade também é citada por Jesus naquelas 3 cidades impenitentes: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Jesus se refere o ai por conta dele ter passado nessas cidades, ter feito milagres e maravilhas e as pessoas não terem ser convertido ou aceitado a Cristo. E Cafarnaum era uma segunda residência de Jesus Cristo. Era uma residência que ele sempre estava, possivelmente estava. Então, tinha mais uma, vamos dizer assim, problemática para aqueles que rejeitavam a palavra do Mestre. Porque ele estava ali, residia ali, passava bastante tempo por ali. E é isso que ocorre com muitos que têm oportunidades, e muitas oportunidades, e não abraçam a oportunidade, e deixam escapulir, e perde o tempo aceitável do Senhor, falece e não aceita a verdadeira doutrina de Cristo, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Outros estão tendo aí várias oportunidades e estão de braços cruzados, não dando a mínima. Pois Jesus disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se abrir, serei eu contigo e tu comigo. Então, o querer de Deus é nos abençoar, nos dar a bênção, não tem prazer na morte do ímpio. Ele está aí para quem quiser. Basta despertar a fé, basta dar crédito à pregação, como o profeta Isaías dizia: quem deu crédito à nossa pregação? Você tem que ser a pessoa que dá crédito à pregação do Evangelho, da Boa Nova, para que Deus realize grandes maravilhas na sua vida. Porque se você não der bola, tem gente que vai dar. Se você desprezar as muitas e muitas oportunidades, vai ter aquele esperto que só numa oportunidade já vai abraçar. Foi o que ocorreu, porque os que eram seus, os que conheciam Jesus, não davam bola, mas os de fora davam. Por isso que ele chegou a dizer que o profeta
no seu país, na sua cidade, na sua pátria, não tem honra. Porque vinham os samaritanos e abraçavam a oportunidade de salvar. Vinham povo de outra parte, fora de Israel, de outras províncias, e se salvavam. Veio a mulher cananeia e alcançou a graça. Veio a mulher samaritana, também alcançou. Veio o soldado romano e alcançou a cura para o seu criado, e por aí em diante. Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque Deus há de cobrar exatamente daqueles que veem, daqueles que sabem, daqueles que escutam o Evangelho e menosprezam, e, de fato, não dão a mínima. Esses serão cobrados. Pois a palavra do Senhor nos diz que ai do mestre, não queira ser mestre porque é duro o juízo. Serve para aqueles que conhecem, que são até mestres, mas não cumprem. Segundo o jargão evangélico, que diz: mais vale não conhecer do que conhecer e não obedecer. Porque Satanás conhece, estremece, mas não obedece. Estava com Deus e fez a rebelião nos céus. Então, nós devemos abraçar a oportunidade. Jesus está passeando por aí. Jesus está pronto, claro, por intermédio do seu Espírito, porque quem faz a operação aqui na Terra é o Espírito de Deus. Haja vista que o próprio Cristo disse que não nos deixaria órfãos, enviaria o Santo Consolador para divino, Espírito Santo, que convenceria o homem e a mulher do seu pecado, do seu erro. E aí está o Espírito de Deus trabalhando, utilizando os servos do Senhor por meio de pregações, por meio de orações, por meio de sinais e maravilhas. E você vê tudo, até crer num dado momento, mas depois não dá tanta importância e não abraça a fé. Não é abraçar uma religião, não é abraçar uma denominação cristã, mas sim a fé em Cristo Jesus e praticar, procurar praticar, porque pecadores todos nós somos. No entanto, não é porque somos pecadores que não vamos aceitar Jesus ou que não vamos nos esforçar para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Perfeito como o Pai que está no céu. Santo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Santo quer dizer ser separado. Dedicar ao Senhor. Um culto racional, em sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Não esses cultos aí, que são mais entretenimentos, que são mais obras da carne, mas sim um verdadeiro culto ao Senhor. Adorá-lo em espírito e em verdade, não em carne, como eu já até falei aqui no canal. E mentira. Porque Deus há de receber um culto que seja inteligente, que seja, de fato, reto, santo, puro, com foco, com visão, diferente de outros cultos que acontecem por aí, que são cultos, mas para propagandear o evangelho dos homens, para agradar a carne, para agradar o mundo. Porque o culto para Deus não é esses cultos que ocorrem por aí, em muitas igrejas. Porque um culto para Deus é um sacrifício, é santo, como disse em aos Romanos 12:1. Então, Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Aliás, foi Jesus que disse do Pai. Jesus também é Pai, né? É o Pai, é Deus. Jesus disse que é para nós adorar em espírito e verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim adoram, já que Ele é espírito. Essa foi a resposta dele à mulher samaritana, para dizer que nem na igreja deles, lá que seria a sinagoga, no templo, nem no monte, mas sim os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E a oportunidade está aí, o tempo aceitado do Senhor está aí, mas muitos não dão bola, não dão a devida reverência, não prestam a devida vênia diante do Santo dos Santos, do Supremo do Supremo, do Rei dos Reis,
tem medo dos homens, reverencia os homens, idólatra, ou venha idolatrar os cantores famosos, os atores, as atrizes, as pessoas com fama nessa terra, fama passageira, e não adoram o famoso dos famosos, o famoso dos famosos, Jesus Cristo. E muitos têm se perdido, têm sofrido ainda mais. Porque sem a presença de Deus é sofrimento. Ainda que tenha uma aparência de vida boa, ainda que tenha a prosperidade material, mas sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Então a oportunidade de passar a ter fé em Deus, passar a ter uma mudança de vida, uma transformação chamada de metanoia, em que o sujeito passa a ter um diálogo particular divino com o Senhor, a adorá-lo em espírito e em verdade, a exaltá-lo nas práticas, se abstendo da corrupção desse mundo, fazendo, se possível, ajuda aos necessitados, cumprindo o ID do Senhor, pregando, às vezes até sem palavras, mas pelo testemunho, que o Senhor vive e reina, e o Senhor está à destra de Deus Pai, e que um dia virá para nos resgatar, para nos salvar. Pode ser logo que partimos, mas pode ser por via do arrebatamento, do rapto. Então devemos estar preparados e devemos, de fato, aproveitar a oportunidade. A oportunidade que o Senhor nos dá para o servir, para ser abençoados nessa vida, com todos os tipos de bênçãos, em todas as áreas, para ter a principal bênção, a vida eterna, a presença de Cristo, Espírito Santo em nossas vidas. Então estava Jesus, possivelmente com os seus discípulos, em entrar em Cafarnaum. Logo num sábado, onde os judeus estavam guardando o sábado. Mas Jesus é o Senhor do sábado. O sábado não foi feito para o homem, mas o homem para o sábado. O sábado significa descanso, porque no sétimo dia descansou Deus. Significa também separação, ou santidade, perfeição. Então Jesus entrou naquele local para dar o descanso, para dar, de fato, aquilo que muitos estavam ali precisando. Pois, como disse o evangelista São Mateus, 11:28, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor vem para nos aliviar. O Senhor veio ali como refrigério, para aliviar, para trazer o alento, através da palavra, para trazer salvação, vida eterna, prosperidade, bênção. E chegou ele à sinagoga, que era a igreja dos judeus. Ali ensinava o Santo Evangelho. Ali ensinava não como um mero pregador ou palestrante, mas com a autoridade divina. Aquela mesma autoridade que já pairava ou estava sobre ele quando seus pais foram buscar ele com 12 anos, ele já estava ali debatendo com os eruditos do judaísmo, os rabinos mais antigos e anciãos e tal. E ele ensinava porque era um judeu, por isso que ele ensinava nas sinagogas. Por isso que ele pregava o evangelho do reino na sinagoga. Eles não queriam, porque aquilo era novo, mas ele tinha a permissão de ir lá pregar, porque ele foi consagrado como um judeu. Ele passou pelos 8 dias, ou após o 8º dia, pela circuncisão, que era o mandamento da lei mosaica. Ele fez o chamado Bar Mitzvah,
que lança a criança ou pré-adolescente já para a fase adulta. Então, já estava apto para lá pregar. E pregava com autoridade. Ao ponto das pessoas se maravilharem da sua doutrina, do seu ensino, diferente dos rabinos, diferente dos homens, porque tinha poder, virtude, unção. Era uma doutrina dos céus ou dos homens, não da fadada lei, não meramente de palavras persuasivas, de palavras comuns faladas por um mestre, mas sim palavras do reino. Sim, palavras do dono da palavra. Sim, palavras da própria palavra, porque Jesus é a palavra. Como diz em João, o verbo, quer dizer palavra, se transformou o quê? Em carne. E habitou entre o quê? Os homens. Por isso que era diferente. Porque era a própria palavra dos céus. Era o maná que descia dos céus, a palavra de Deus. Por isso que trazia ao ouvinte exatamente algo diferente. Por isso que eles se maravilhavam. Por isso que eles se deliciavam. Por isso que espiritualmente eles estavam bem quando ouviam Jesus, porque a sua alma se alimentava do verdadeiro alimento, da verdadeira comida. Como o próprio Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É dessa palavra que o cristão deve se alimentar e que o pregador deve estar, de fato, em santidade, para que, quando fale, não fale dele próprio, mas seja a boca de Deus falando conosco. Pois quando lemos a palavra do Senhor e meditamos nela, a verdade vem. A verdade da palavra que vai se manifestando. O Espírito vai trabalhando. Pois a palavra de Deus nos diz que a prédica, a palavra que é Jesus Cristo, ela esmiuça a penha, o coração endurecido. Por isso que eles se maravilhavam. Por isso que eles estavam perplexos e viam autoridade. Porque a pedra dos seus corações de ceticismo, de não crença, de endurecimento para as coisas de Deus estava totalmente reduzida em pó pela autoridade da palavra. E aqui demonstra claramente a diferença de um homem de Deus para um homem carnal, de uma mulher de Deus para uma mulher carnal. O homem e a mulher de Deus que está em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ele quando prega, prega com autoridade. Jesus estava na comunhão com o Pai. Jesus estava, de fato, fazendo a vontade do Pai. Por isso que ele tinha poder. Por isso que se manifestava o poder de Deus. E ele se maravilhava dizendo, porque os ensinava tendo com autoridade e não como os escribas. Jesus era diferente dos rabinos, dos escribas, dos escritores, copiadores da Taná, da Torá, do Pentateuco, porque os escribas apenas falavam pelo processo da decoreba, não tinha virtude. Por isso que quando uma igreja preza tão somente pela palavra e não em crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, ou seja, estar junto, né, tanto conhecimento como a graça, ela é uma igreja que não tem unção, que não tem poder. E quando uma igreja só fica na pseudo-unção, mas não tem palavra, também não adianta. Tem que estar as duas coisas juntas. O conhecimento e a graça. O conhecimento
e o favor imerecido de Deus, que é exatamente a sua presença, a presença do seu Espírito, a unção do Espírito Santo. E assim sendo, convence as pessoas, trabalha de uma maneira poderosa. E Jesus tendo autoridade. Veja que Jesus tinha tamanha autoridade que só ele pregar, os espíritos imundos já eram expelidos. E estava na sinagoga deles um homem. Lá na sinagoga tinha um homem. É como se fosse hoje em dia uma pessoa estivesse na igreja com um espírito imundo, o qual só de ouvir Jesus pregar com autoridade, logo exclamou, dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno." Veja a diferença do trabalhar de Deus, que não é por meio de indução, que não é por meio de hipnose, que não é por meio de força ou violência. Quando Deus está, nada que é mal fica. Esperando Deus, quem impedirá? E Deus trabalha de uma maneira tão maravilhosa que não precisa o homem fazer nada. Não precisa ele utilizar mecanismos fraudulentos, farsários, para enganar o povo, para dizer que ele é o homem de Deus, para expulsar demônios, porque a própria palavra de Deus já é uma autoridade tremenda, porque é falar do próprio Jesus, e o demônio não resiste. Jesus não foi instigar a pessoa endemoniada. Jesus pregando se manifestou. Hoje em dia a gente vê aí nas igrejas tanta indução, tanta hipnose, tem que colocar a mão na cabeça, às vezes quase quebrar o pescoço da pessoa para o demônio se manifestar. Às vezes tem que puxar o demônio lá, tem que dar sugestão, tem que fazer entrevista longa para dizer que ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus, para dizer que a igreja A ou B, igreja B ou C ou D são de Deus. Isso tudo é heresia, isso tudo é o pai da mentira trabalhando, isso tudo não provém da palavra, não é do Senhor. E muitos vão dizer: ah, mas Jesus teve uma longa conversa com Satanás quando foi tentado no deserto. Já diz bem, né? Foi tentado. Jesus não foi provocar Satanás. Satanás que foi tentar Jesus. E tentou convencer, e Jesus venceu pela palavra. Porque ele tinha na sua memória, na tábua do seu coração, toda a Tanakh, o Velho Testamento. Ele refutou com versículos que estavam no Pentateuco, na Torá, fazia parte da Tanakh, para refutar Satanás. Há muita inversão, há muita mentira, muito escândalo. Se nós analisarmos pela palavra, a operação de Deus é maravilhosa. É tanto para expulsar demônios, é tanto para curar, é tanto para transformar vidas. Assim era a igreja primitiva, todos estavam em unanimidade, em comunhão, em sinceridade, no partir do pão, na fé, na oração, e Deus operava maravilhas. E o paralítico era levantado, e os demônios não resistiam, e até mortos eram ressuscitados, porque aonde Deus habita, o mal não fica. Onde Deus habita, coisas extraordinárias acontecem. E você prova, se você for provar se aquilo é de Deus, você vai constatar que é de Deus. Por isso que Paulo chega a dizer para nós examinar os espíritos e julgar as profecias. Porque nós vamos constatar que é de Deus. Do contrário, se examinarmos também, vamos constatar se é do inimigo, se é farsa, se é carne. Porque Deus, quando faz algo extraordinário, ele faz sem dúvida. Ele faz sem confusão, porque Deus não é Deus de balbúrdia, Deus não é Deus de confusão. Deus faz e pronto. Que até a medicina fica assim. Então, pense sobre. Dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazaré, dos demônios. Vieste destruir-nos, estava desesperado. Bem sei que és o Santo de Deus. O próprio demônio confessa que Jesus é o Santo de Deus, mas Jesus não foi lá instigar. Aí, Satanás, vem cá, diz aqui para o povo: eu não sou filho de Deus? Eu não sou o Messias que eles estão esperando, como muitos fazem hoje em dia, para dizer que eles são o homem de Deus, que o anjo está com ele? Não.
Contra fatos não há argumentos. Aqui está a palavra, o fato. Está claro. Nós não vimos diálogo. Nós vimos tão somente o inimigo desesperado falando. E Jesus disse, ou repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Jesus não deu crédito. Jesus não fez entrevista longa. Não ficou com conversinha. Só disse, cala-te e sai dele. Porque Jesus queria dar prioridade para a palavra, para aquilo que ele estava fazendo, e não para o diabo. Coisa essa que ocorre em muitos cultos por aí. Fico 20, 30, 40, até 1 hora, até mais de 1 hora, falando com o diabo. Enquanto isso, a palavra de Deus não é pregada. Quem salva as pessoas é a palavra de Deus, que é uma palavra com unção, e o Espírito de Deus que convence as pessoas. Não é o diabo falando se um é verdadeiro, se um é isso, se um é aquilo, porque o diabo é mentiroso. Então, isso aqui é uma chamada de atenção, um alerta para muitos pregadores que fazem essas praxes. Isso não é de Deus, te arrependa-te antes que você possa sofrer as devidas consequências. Bem como a igreja que procede dessa maneira para ludibriar o povo. Tudo que vamos semear, ele vai colher. Nós temos que fazer aquilo que está na palavra de Deus. Ler a palavra. Tem muitos que andam fazendo aí piruetas, isso e aquilo, mas nunca leram a Bíblia. Nunca leram a Bíblia toda, uma única vez. E querem ser doutores, e querem ser pastores. Por isso que há tantas aberrações, e há tantas coisas aí lamentáveis, escândalos. Ai daquele que viu os escândalos. Quando é de Deus as coisas acontecem, o povo glorifica, é de Deus mesmo. Não precisa fazer muvuca, não precisa fazer auê, não precisa fazer alarde. Porque quando Deus age, age e pronto. Uma sombra de dúvidas. Ele não deixa dores. Então o espírito mundo convulsionando, ou seja, agitado e clamando com grande voz, saiu dele, porque Jesus tinha autoridade, porque Jesus pregava a palavra do evangelho do reino, a palavra advinda dos céus, o maná, para alimentar as almas, e aqueles que estavam atribulados recebiam então a libertação dos espíritos imundos e recebiam a palavra para lhes nutrir. E hoje em dia eles recebem a palavra e o Espírito Santo trabalha e enche-os com o Espírito de Deus e até mesmo com dons, que a pessoa perseverar em santidade, em obediência. Então aí está a prova cabal, clara, que Deus sim opera, que há sim aquilo que muitos chamam, mas chamam já de modo pejorativo, de expulsar demônios, ou o nome mais técnico utilizado principalmente pela Igreja Católica de exorcismo, até o filme O Exorcista, para desmerecer, não, isso ocorre, mas ocorre quando há a manifestação do próprio Deus de fato, porque pode ser sim manipulado, pode ser sim contratado, os personagens ali fazem o trabalho de atrizes e atores, mas quando é de Deus não tem personagem, tem demônio e o demônio não fica. E todos se admiravam, ao ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta, né? Porque os rabinos, escribas, fariseus não expulsavam demônios. Aliás, eles nem criam que existisse demônios assim que pudessem possuir as pessoas, né, de uma maneira perversa. Achavam que só foi aquele caso isolado lá de Saul, que tinha um demônio que lhe perturbava, e Davi tocava água e era expelido. Eles não praticavam isso, porque já caíram no pragmatismo, caíram exatamente no comodismo e achando que não tinha mais nada de Deus nesse sentido, até mesmo que o Messias nunca viria, porque já tinha
vindo vários Messias, antes do Messias, Jesus Cristo mesmo, outros farsantes, e eles não acreditaram, mas esse era diferente. Eles estavam vendo com seus próprios olhos. Em Cafarnaum, por isso que Jesus disse, ai de ti, Cafarnaum. Estavam vendo ali as maravilhas. O poder de Deus. A palavra pregando, ou sendo pregada com autoridade, demônios sendo expelidos, pessoas sendo curadas milagrosamente, mortos sendo ressuscitados e por aí em diante. E é assim que Deus age, e é assim que Deus faz as pessoas ficarem admiradas, perguntando o que é isso? Eu não entendo isso. E quando você está num local que você já não ouve mais isso, o que é isso? Meu Deus, que nova doutrina, que poder! Você não se maravilha por bem, né? Porque tem a admiração, ou ficar admirado, ou ficar pasmo para o mal, mas tem admiração ou ficar pasmo para o bem. Quando não acontece isso mais nas igrejas, ou no meio que você vive, ou até mesmo com você, já esfriou um pouco o primeiro amor, é algo que você precisa consertar. Você tem que voltar para a casa do oleiro, para ser o novo vaso, porque tem algum problema, tem algum defeito. Na igreja, sendo as pessoas que estão na comunidade, ou em cada uma, ou até mesmo nos templos, está faltando obediência a Deus, está faltando temor, está faltando humildade, está faltando amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a nós mesmos. Porque quando há isso, há esta reverência a Deus, ele opera extraordinariamente, porque a igreja primitiva estava no primeiro amor, e Deus operava, que muitos se admiravam, e até eles às vezes se admiravam, mas tudo bem. Então, se você quer a vitória do Senhor, se você quer ser usado por Deus, se você quer bênçãos, faça a sua parte. Esforça-te de bom ânimo. Procure estar com a sua vida anivelada no Evangelho. Procure meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E procure orar também. Porque quando você lê a palavra, você ouve a voz de Deus. E quando você ora, você fala com o Senhor. E é dessa forma que você tem autoridade. Que o Senhor lhe dá sabedoria. Cumpre as suas promessas sobre a sua vida e santifica. Que doutrina é essa? Que é isso? Que é isso? É a palavra de Deus. Que é isso? É o poder de Deus. Que é isso? É a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Que é isso? É Deus agindo. Que nova doutrina é essa? É o amor. O amor de Deus. A misericórdia do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito. Aliás, unigênito. Primeiro e único. Para entregar todos nós. A fim daqueles que nele crescem e pudessem ter, então, vida eterna. Essa é a doutrina. Que muitos acham que não seja grande coisa. Mas quando há essa admiração, é Deus agindo. Ou a pessoa abrindo-se para Deus. Que doutrina é essa? Nós estamos respondendo aí. Pois com autoridade eu ordenava, ou ordena aos espíritos imundos, e ele lhes obedece. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Também ele vivia muito na Galileia. Os seus ali viram com seus próprios olhos as maravilhas de Jesus. Os seus no sentido de Jesus ser conhecido ali. E muitas vezes, muitos veem, ficam até abismados, admirados, mas não se humilham e não obedecem à vontade de Deus. Às vezes sentem inveja, como ocorreu com Jesus, porque Jesus foi condenado à morte por conta de inveja, principalmente dos religiosos da época. E diziam, olha a bola, como é que esse consegue expulsar demônio? Como é que esse consegue fazer isso aqui e nós não fazemos? Isso não está certo. Esse é um farsante, é mais um farsante.
Esse é mais um farsante Messias. Da onde que ele aprendeu? Sabe lá se ele não é adepto de outra religião? É um hinduísta, como já apontaram aí, depois de anos, né? E Jesus seria hinduísta, porque ele dizia eu sou, e no hinduísmo ele diz o eu toda a vida, considera o ser humano como semideus e tal. Mas a gente sabe pelo Evangelho que não é nada disso, é a palavra de Deus. Jesus era filho de Deus e nós aceitamos. E Jesus nos disse que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos nada disso. E cremos que isso literalmente aconteceu. Que esse registro histórico é verídico. E que é por conta dessa crença que nós estamos de pé. É por conta da esperança de um dia Cristo vir que nós estamos anunciando, pregando que Ele é amor, que Ele opera, que Ele faz maravilhas, que Ele abre as portas, que Ele cura o enfermo, que Ele ressuscita os mortos, que Ele expulsa os demônios, que Ele faz coisas extraordinárias. A principal de todas elas, nos salva e nos leva para a vida eterna com Ele. Batiza também com o Espírito Santo. Dá dons, porque os discípulos tiveram dons. Inclusive, eles ficaram até admirados e alegres por conseguir expulsar demônios. Se alegravam que os espíritos imundos se sujeitavam a ele. Jesus os repreendeu dizendo o seguinte: olha, não se alegrai. Se alegrai sim, o vosso nome está no livro da vida. Registrado lá, que é o que importa. Porque não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que será salvo. Porque muitos vão dizer naquele dia, Senhor, nós expulsávamos demônios em teu nome. Nós fazíamos isso em teu nome, curávamos, fazíamos maravilha em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci. Diferente daqueles que fizeram a obra de Deus com legitimidade, com sinceridade, de uma maneira honesta, pautando pela verdade e pela autoridade de Deus, e Deus realizou maravilhas. Por isso que a Bíblia nos diz que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Quantos e quantos que pregavam aquilo, pregavam isso, e expulsavam demônios, e agora não faz mais nada. Porque se você for analisar, eles faziam por métodos da própria carne. Não eram dons de Deus. Ou não se aperfeiçoaram nos dons. Ou, quando tinham os dons, não despertavam a luz do Evangelho. Faziam para fazer sensacionalismo, para arrebatar dinheiro das pessoas, e não tinham filtro de ganhar almas. Jesus fez tudo o que fez aqui, está relatado, foi para ganhar almas, foi para dar o testemunho que Ele é Deus, que existe Deus, que nós devemos aceitar o Senhor para ter a vida eterna e principalmente para fazer a vontade de Deus e anunciar o Evangelho. Que Deus possa falar ao vosso coração nesse sentido, para você atentar para a palavra do Senhor. Essa mensagem é até para os pregadores também, que querem ser usados por Deus, para ser usado por Deus, para ter a autoridade que tinha Jesus, para expulsar os demônios, para fazer maravilhas em nome de Jesus. É necessário descer, se humilhar, fazer o que fez João Batista. Eu diminua e que o Senhor cresça. Logo correu a fama do que fez Jesus pela província, que seria pelo estado da Galileia, ou a região da Galileia. A fama passa. O que importa mesmo é ser famoso diante de Deus. Jesus sabia de onde ele tinha vindo. E ele não se importava com a fama que os homens lhe davam. Ou seja, era humilde. Ao ponto dele curar e dizer para aquele que foi curado não espalhar para ninguém. Mas eles, obviamente, desobedeciam esse mandamento. Isso também é necessário, humildade, porque às vezes Deus utiliza o pastor, o pregador, quem quer que seja, com poder, com grande glória, e o sujeito se ensoberbece, acha que é Deus agora, que pode fazer tudo. Aí cria coisas que não são de Deus, passa a dar fardos que nem ele mesmo vai cumprir esses fardos ou carregar, começa a oprimir o povo, começa a fazer tantas coisas erradas. Isso não se deve.
porque tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo com humildade, porque diante da honra vai a humildade, porque Deus exalta os humildes. Você quer vitória? Abra o seu coração, Senhor. Dê a chance à vez para Deus. Vitória virá. Aquilo que você necessita, o Senhor contemplará e concederá a bênção, porque Ele concede o desejo dos nossos corações. Se é para pregar o Evangelho também. Deus sabe o que nós desejamos. E muito mais, que a nossa alma, nossa mente aqui, ela tem sede de Deus. Assim como os servos bramos pela água, a nossa mente, a nossa alma, tem sede de Deus. Por isso que eles viram a diferença. Eles estavam recebendo o alento, o alimento para a sua alma, diferente quando era ensinamentos, as instruções dos rabinos. Paz de Cristo, Deus abençoe a todos e até uma próxima pregação.